Ontem eu separei um tempo para dar uma olhada nos comentários mais recentes desse canal, e se você pega, por exemplo, a questão de dúvidas e tudo mais, eles meio que vão para o mesmo caminho, sabe? Então você tem, na verdade, muitas perguntas sobre como é que tá Python no mercado, e as vagas em relação a Python, como é que elas estão, principalmente, e as vagas do Júnior, né? Como é que tá isso daí? Cara, eu na verdade quero deixar minha opinião um pouco mais de lado, quero trazer alguns dados para tentar responder isso. Vamos ver de uma maneira mais analítica. E eu vou, na verdade, me basear lá na pesquisa salarial de 2025 do Código Fonte TV. Embora eu seja extremamente crítico sobre a parte salarial que eles trazem, eu quero, na verdade, pegar a ideia das linguagens ali. Você consegue fazer uma análise sobre linguagem em relação à área de atuação, então dá para ver se Python está mais, por exemplo, para desenvolvimento ou para dados. Dá para ver frameworks, né? Qual o framework está um pouco mais dominante no mercado. Dá para ver algumas coisas bem legais. Eu acabei anotando isso aqui tudo no tablet. Quero até lá no final trazer uma conclusão sobre esses dados e tudo mais. Eu acho que você vai chegar no mesmo ponto que eu, mais ou menos. Mas é isso. Vamos conversar um pouco sobre como que tá esse mercado de Python e tentar tirar aqui as nossas dúvidas. Esse é o nosso quadro Café com Lhama, em que eu tento responder as grandíssimas dúvidas que os inscritos desse canal metem aqui nos comentários ou lá nas minhas redes sociais. E um recado rápido, a Rocket City é uma parceira do canal Programador Lhama. Então, utilizando o cupom Programador Lhama ou o link no comentário fixado, você já garante um desconto de 10% nos cursos da plataforma. E como um professor da trilha de Python, eu garanto um material de ótima qualidade para os seus estudos. Pessoal, vamos falar de uma maneira mais reta aqui. Eu vou tentar dividir em espécie de tópicos. Primeiro vamos falar de como que Python está no geral em comparado às outras linguagens. Depois vamos ir para a parte de desenvolvimento e até mesmo de back-end. A gente vai depois para a parte de dados e por fim, né, as outras áreas, que é, por exemplo, Cybersecurity, DevOps, RPA, essas coisas aí que a gente tem. Então vamos lá, vamos começar aqui falando de Python numa maneira um pouco mais geral. Quando você pega, por exemplo, a pesquisa, a gente teve 12.510 pessoas que responderam essa pesquisa. Desse número, a gente tem 1.357 que são pessoas que trabalham e utilizam Python como a linguagem principal. Nesse caso, eu sei que muita gente pode pensar o seguinte, Python deve ser a linguagem mais utilizada no mercado. Na verdade, não. Olha só, se você pega em linhas gerais, você tem, na verdade, olha só, 25,4% voltado mais para o JavaScript, e aqui eu tenho que levar JavaScript e TypeScript juntos. Você tem 16,7% mais voltados para Java. Você tem 14,4% mais voltados a C Sharp, 10,8% que é do Python e 9,03% voltado para PHP. Então essa que está sendo mais ou menos a posição. O Python fica ali em quarto lugar. Na verdade, eu comparei com a pesquisa salarial do ano passado e essa quantidade de 10,8 ela se permanece. Eu julgo, na verdade, que é um lugar tranquilo, né? Uma posição boa para Python acabar ficando. Então ele já tem sim o seu lugar estabelecido no mercado. Vamos falar agora voltado para desenvolvimento web e também para back-end. Eu vou fazer uma separação aqui e você vai entender o porquê. Eu dei uma olhada no começo em quais eram as principais frameworks que estavam sendo utilizados aqui para Python. E você tem, na verdade, se você considerar o desenvolvimento web todo, então back-end e o full stack também, você chega num número bem interessante. Olha só, você tem, na verdade, uma utilização, em primeiro lugar, de Django, depois você vai para Fast API e depois você vai para Flask. Só que se você pega especialmente no back-end, essa ordem muda um pouco. Por exemplo, você tem aqui um primeiro lugar voltado para Fast API, depois você tem Django e em terceiro lugar você tem Flask. Na verdade, esses dados eles meio que eram previsíveis, né? Só que você nota também que Flask está perdendo um pouco de espaço exatamente para o Fast API, o que na verdade eu acredito que deva ser um pensamento comum
né? Você tem ali essa concorrência mais ou menos de Flask e Fast API. Acho que Fast API continua, né, sendo uma framework em grande ascensão, mas eu ainda considero o Flask uma framework muito boa para se utilizar em desenvolvimento e ela tem ali ainda uma margem de mercado. Como é que Python está em relação a todas as outras linguagens, né, na sua porcentagem em back-end? Eu acabei pegando aqui e olha só, tem uns dados muito interessantes aqui. Na verdade, em back-end você tem Java dominando com 32,28% e logo abaixo você tem o C# com 20,5%. Em seguida você tem o PHP meio que fazendo uma espécie de empate técnico, né? Com Python, que é 8,7% e Python com 8,5%. E se você quiser contar o JavaScript mais o TypeScript, você tem os dois ali como 12,6%. Então você consegue notar que Python está ali com as linguagens mais utilizadas sim para back-end. Acaba sendo realmente mais utilizada, por exemplo, que Go e outras linguagens que a gente tem no mercado, mas esse número de 8,5% no back-end, comparando também a pesquisa salarial do ano passado, ele se permanece exatamente 8,5%. Eu já falei aqui no canal, eu acredito que Python já tem sim o seu lugar especial ali no mercado, e esse número ele não vai nem subir nem descer, eu acho que ele vai se permanecer, e é isso que está apresentando aqui em back-end, né? Se você for considerar o total de pessoas que trabalham com Python e responderam essa pesquisa, 23,5% são unicamente para o back-end, enquanto se você for falar do desenvolvimento web como geral, 14,2% são voltados a essa parte de desenvolvimento, ou seja, o back-end e o full stack. Então, olha só, 41,2%. É uma porcentagem muito boa para um total ali que acabou respondendo essa pesquisa. Então, eu diria que realmente Python é uma linguagem que está sim sendo estabelecida para desenvolvimento web. E eu quero agora falar também sobre a parte de dados. Vamos para dados. Em dados, na verdade, a questão fica muito bruta, cara, porque quando você pega Python num cenário total de dados, cara, assim, meio que domina, não tem o que falar. Num total, você tem 68,3% da área de dados só para Python. Depois eu tenho 11,7% voltado para SQL, né? As pessoas falando que SQL é a linguagem principal que eles utilizam. Tem sim ali a sua margem de mercado bacana, só que R tem 1,04%, cara. Python literalmente dominou essa área de dados, não tem jeito. Uma coisa que é interessante da gente falar é que essa área de dados não é só, por exemplo, engenharia de dados. A gente tem que pegar engenharia de dados, análise de dados, uso, por exemplo, em aplicações de IA. Então tem, né, essa parte toda voltada, né, para dados. E a Python acaba dominando, cara, meio que não tem jeito. Se a gente pegar o total das pessoas que responderam que estão relacionados a Python, na área de dados, cara, também é um número muito expressivo, né? 49,5% são as pessoas, né, que responderam que trabalham com Python. Isso daqui me mostra realmente que a área de dados voltada para o desenvolvedor Python já também é uma área muito estabelecida. Pelo mais incrível que pareça, ganha um pouco em números brutos, da parte de desenvolvimento web. Eu diria que desenvolvimento web e a parte de dados são dois lugares bem destaques que você tem para essa linguagem. Eu achei isso daqui muito bacana, de verdade. E eu vou continuar falando aqui, só que agora vamos entrar para as outras áreas de atuação de Python. Cara, quando você vai falar das outras áreas de atuação, meio que Python ou fica em primeiro disparado ou fica em segundo. Não tem muito o que se falar, é uma linguagem muito versátil usada por aí. Então olha só, por exemplo, em RPA, Python fica lá em cima, não tem nem o que falar. De 103 pessoas que responderam, 60 são de Python. Então pega ali, né, uma porcentagem muito boa sobre RPA. Se a gente vai falar, por exemplo, de bancos de dados, principalmente de DBAs e pessoas que mexem com esse tipo de tecnologia, você tem um início, né, com certeza um primeiro lugar voltado para SQL, não tem jeito, e o segundo lugar acaba sendo Python. Então Python também entra nessa parte de bancos de dados. Parte de IoT, por exemplo, C fica ali em primeiro, né? A galera utiliza muito linguagem C para fazer isso. Eu era, né, até mesmo de um
mercado de IoT, assim, falo isso com força, é linguagem C, e em segundo lugar você acaba pegando ali Python, né? Então você vê que sempre está sendo isso, ou Python está sendo primeiro lugar, ou está sendo segundo lugar. DevOps, Python está lá em cima, não tem nem comparação, né? QA, mesma coisa, JavaScript está em primeiro lugar, até mesmo por causa das ferramentas que a linguagem utiliza, por exemplo, um Cypress da vida, e Python está em segundo lugar nessa parte de QA. E segurança da informação, Python está lá em cima, não tem nem o que se falar, né? De 79 pessoas que responderam, 32 são voltadas a Python. Segurança meio que não tem muita conversa, é Python e estamos junto com isso. Se você pegar essas outras áreas de atuação, Python tem um total de 9, deixa eu pegar melhor o dado aqui, 9,3%. E aqui entra uma análise bem interessante. Se você pega, na verdade, todas as áreas, né, de atuação de Python, e principalmente quem respondeu essa pesquisa, você acaba notando que, em primeiro lugar, está a parte de dados. Python está sendo muito utilizado na parte de dados, com 49,5%, e logo em seguida você tem a parte de desenvolvimento, com 41,2%. As outras áreas, embora tenha grande destaque em Python e vale a pena assim, explorar esse tipo de mercado, ele está com 9,3% de atuação. O que eu posso concluir sobre a presença de Python em relação às outras linguagens, em relação às áreas e tudo mais? Cara, no geral, eu estou mostrando esses dados todos. Eu acredito que realmente Python já tem um espaço muito bem estabelecido no mercado. Eu acho que assim, ele não tende nem a crescer nem a descer, mas a ficar. Eu acho que se ele for ter uma tendência, vai ser um leve crescimento, Talvez daqui a mais anos, mais tempo, né, um período muito mais longo, Python talvez tenha realmente um mercado muito maior, eu acredito um pouco nisso. Mas por enquanto ele já tem o seu lugar estabelecido. Eu posso falar que para a parte de desenvolvimento web, ele tem sim o seu nicho, tem sim ali a sua colocação. Não tem nenhum problema com isso. Você pode utilizar as outras linguagens para back-end, mas sempre vai ter, né, uma parte ali no mercado voltada exatamente para a utilização de Python. O que eu posso concluir também, né? Que na área de dados, se você quer mexer com dados, não tem outro jeito. É Python e pronto, acabou. E por último, dá para falar que Python é a linguagem mais versátil do mercado. Enquanto você vê, por exemplo, algumas linguagens do tipo C# atuando, por exemplo, mais na parte de back-end, você não vê ela em outras áreas de atuação. Você às vezes vê, por exemplo, como full stack ali, mas você não vê, por exemplo, na parte de cybersecurity, ou então de QA. Você vê sim que JavaScript é uma linguagem bastante versátil também, mas Python está ali meio que colado com uma grande versatilidade. Ele sempre briga entre primeiro lugar e segundo lugar quando a gente vai falar das outras áreas de atuação. E para terminar, eu acabei jogando também em alguns sites para dar uma olhada sobre vagas. Então eu peguei, por exemplo, o LinkedIn e coloquei lá, por exemplo, Python Júnior, Python Pleno e Python Sênior. Coloquei também no Indeed, fiz a mesma coisa, Python Júnior, Pleno e Sênior. E cara, acontece uma coisa bem peculiar também, né? Embora eu pudesse ter colocado filtros melhores, por exemplo, para melhorar a minha busca, e na verdade eu acabei fazendo isso sim, você sempre tem um crescimento, por exemplo, da maior quantidade de vagas tá ali para o nível sênior, depois um segundo lugar, né, para o nível médio, ou seja, para o pleno, e depois você tem ali uma menor quantidade de vagas para o nível júnior. E aqui, pessoal, a gente vê uma tendência de mercado muito forte. Eles estão realmente dando uma maior preferência para quem tem experiência. Se eu fosse você em questão, né, por exemplo, de posição do mercado, ou talvez que eu queira entrar no mercado, ou se eu já estou estabelecido no mercado, eu acho que a maior estratégia é você tentar exaltar, tentar mostrar as suas experiências. Por exemplo, se você é um dev que é pleno e já está querendo ir para o sênior, ou um sênior que está tentando trocar de empresa, você nota que a grande vantagem que você for ter ali em relação ao processo seletivo é você falar sobre as suas experiências. Olha, eu atuei com Python nessa área, fiz esse projeto e tive esse resultado. Se você é um cara que está tentando entrar
como programador júnior, até mesmo como um estágio, o melhor dos mundos é você falar de experiências próprias, mesmo que sejam em estudos. Olha, eu desenvolvi esse tipo de projeto, fiz esse tipo de desafio e acabei, né, colhendo esses resultados aqui. Então, é isso que a gente acaba vendo em relação ao mercado de programação voltado para Python. Você tem ali realmente uma posição muito bacana, muito bem estabelecida no mercado, só que em relação às vagas e às procuras, é muito comum você ver uma maior necessidade, não sobre em estudos e entusiasmo, mas sobre essa perspectiva, né, mais voltada para o técnico. Tu tem que ter o técnico, tu tem que ter mais experiências na área. Bom, eu acho que esse é o melhor jeito que eu consigo falar sobre o mercado de Python aqui nesse nosso âmbito brasileiro. Você concorda com o que eu estou falando? Você discorda do que eu estou falando? Eu mesmo já tive problemas no passado, por exemplo, de saber qual é a melhor framework que eu vou utilizar. Principalmente sobre a atuação delas e sobre como que eu às vezes estudo e me especializo um pouco sobre alguma framework em específico, qual que vai me atuar melhor nesse mundo de Python. Se você tem a mesma dúvida, eu vou deixar aqui logo em seguida nas recomendações um vídeo que eu fiz falando sobre a diferença sobre as frameworks que a gente tem, principalmente na atuação e no que elas podem proporcionar sobre arquitetura, experiência, desempenho. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você dar uma olhada. A gente se vê lá.